Deus dera ao homem a isenção das fraquezas e misérias da vida e da necessidade de morrer, contanto que não pecasse, como infelizmente fez Adão, cabeça da humanidade, comendo do fruto proibido. Explicação: o homem, como já aprendemos, foi criado por Deus para o conhecer, amar e servir nesta vida e gozar na outra do paraíso. O paraíso é a visão e o gozo eterno de Deus. É este o destino, isto é, a finalidade que Deus designou ao homem, criando-o. Esta finalidade não é natural, nem devida ao homem, mas absolutamente superior à capacidade da natureza humana. Deus, que faz sempre perfeitas as suas obras, deu ao homem um dom sobrenatural, a graça, pela qual o homem é posto em condição de conseguir o seu destino, o paraíso, isto é, de poder, depois desta vida, ver e gozar eternamente de Deus, o bem infinito. A graça é, se podemos usar da comparação, uma nobreza sobrenatural, que realmente nobilita a alma, a eleva acima da sua condição natural, a aparenta com Deus, tornando-a sua filha adotiva, e faz que as suas obras tenham merecimento em ordem à vida eterna. O destino de ver e gozar eternamente a Deus, bem infinito, e a graça, como meio de o alcançar, eis o que constitui a elevação do homem ao estado sobrenatural, ou melhor, o que constitui o estado sobrenatural em que Deus criou o homem. Podia a bondade infinita de Deus deter-se neste ponto. Quis, porém, se assim podemos dizer, ir ainda mais adiante. Quis conferir ao homem, constituído no estado sobrenatural, outros dons não devidos à natureza do homem, dons que eram digno ornamento, digna coroa do estado sobrenatural em que tinha sido constituído. Eram, primeiro, a isenção das fraquezas e misérias da vida, ao passo que somos agora fracos, ignorantes, sujeitos a mil necessidades e dores, as paixões que nos combatem, não era então assim. O homem era isento de todas estas fraquezas e misérias, e possuía uma ciência extraordinária, superior à que podemos agora conseguir mediante longos e fatigantes estudos. Segundo, a isenção da necessidade de morrer, e por isso não estava o homem sujeito às doenças e à morte. Poderia mesmo ter conservado imortal o corpo, com o fruto da árvore da vida. Todos estes dons, não devidos ao homem, foram conferidos a Adão. E se ele não pecasse, devia transmiti-los a seus filhos, com a vida natural. Todavia, Adão, que era a cabeça do gênero humano, não conservou estes dons. Privou-se deles com o pecado, quando comeu o fruto proibido, e por isso já não pôde transmiti-los a seus filhos. E por esta razão nascem eles privados da graça e de todos os dons que eram digno ornamento da mesma graça, mas nascem unicamente com os dons próprios da natureza humana, isto é, com a alma imortal e o corpo mortal. Que pecado foi o de Adão? O pecado de Adão foi um pecado grave de soberba e de desobediência. Explicação: o pecado de Adão foi um pecado grave de soberba e de desobediência. É o que se depreende da narração da queda de Adão e Eva. Com efeito, esse pecado foi, primeiro, uma desobediência grave. Deus tinha dito a Adão: come à tua vontade de todos os frutos do paraíso, mas não comas do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, porquanto, no dia em que comeres dela, morrerás por certo. Este preceito era grave e incluía em si a sujeição do espírito a Deus, crendo nele, e da vontade, obedecendo-lhe. Mas Adão e Eva não obedeceram e transgrediram o mandamento divino. Segundo, e esse pecado foi também um pecado de soberba.
pois como se deixou ela seduzir pelo demônio, e como depois levou Adão a transgredir o preceito de Deus. Foi por soberba, desejando ser igual a Deus, como o demônio lhe prometera, a fim de conhecer como Deus o bem e o mal. A inveja do demônio era determinada pelo fato de o homem ser amado por Deus e destinado a gozá-lo no paraíso, ocupando o lugar que os anjos rebeldes, tornando-se demônios, tinham perdido.